Você sabe o papel do vereador e conhece aqueles que ocupam hoje as 41 cadeiras da Câmara Municipal de Manaus? Buscando aproximar você, eleitor, dos nossos representantes no Poder Legislativo Municipal, o Portal M1 realiza uma série de entrevistas com os vereadores da capital amazonense. Sou Mayara Ribeiro e hoje eu converso com o vereador Caio André, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Vereador, muito bem-vindo às redes sociais do Portal M1. De antemão, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. Obrigado, Mayara. Obrigado pelo espaço. Me chamo Caio André Pinheiro de Oliveira. Sou advogado de formação. Estou vereador da cidade de Manaus no meu primeiro mandato. E à disposição de vocês e da população para esclarecer todas as perguntas. Então vamos começar com a primeira pergunta. Qual que é o papel de vereador e você se considera um bom vereador? Eu me considero um bom vereador. O principal papel do vereador, a meu ver, é fazer esse link entre a população, né? Já visto que nós somos, dentro do poder público, dentro dos políticos, aquele que está mais próximo das comunidades e levar esses anseios junto ao poder executivo. Já visto que praticamente quase todos os anseios da população são de competência do Poder Executivo, no caso da Prefeitura de Manaus. E o vereador tem um papel importantíssimo nisso. Primeiro, de fiscalizar os gastos públicos, fiscalizar o orçamento público, como ele está sendo utilizado, fiscalizar o trabalho dos gestores do Executivo Municipal, no caso da Prefeitura, e legislar. Leis nós temos muitas, é claro que sempre a sociedade vai se renovando, sempre há novos anseios que nascem no seio da população e fazem com que a gente transforme isso em projetos de lei. E o que nós precisamos mesmo é de políticas públicas que são voltadas para a população e que, no fim das contas, fazem com que a população tenha os serviços públicos melhorados e que transforme isso num bem-estar social. A atual configuração da CMM expõe um racha. De um lado está o time do governador e de outro do prefeito. De qual lado você está? Para determinar desta forma, eu estou do lado do time do governador. Não é segredo para ninguém, eu sou aliado político do governador. O governador é o meu líder político. Eu sou do partido do governador União Brasil, mas a Câmara Municipal ela não se divide assim, a meu ver. A Câmara Municipal se divide nos vereadores que são da base do prefeito, que votam com os interesses do prefeito e desta administração em tudo, inclusive para negar muitas vezes acesso à informação para a população, porque quem pede acesso, o vereador, quando pede acesso à informação, não pede para si, pede em nome da população. E o outro grupo de vereadores que quer ter mais independência e que não diz amém e não quer transformar este parlamento num cartório da prefeitura e carimbar tudo aquilo que vem do Executivo Municipal. Falando em eleições municipais, você acredita na renovação da CMM 50% ali em 2025? Isso é difícil dizer, porque isso é algo que depende muito da distribuição partidária. A gente vai ter mais ciência e nós vamos ter um quadro mais específico quando as convenções se encerrarem e a gente vai ver o que cada partido vai trazer para as eleições. Porque nós sabemos que a eleição é proporcional. Então nem sempre os mais votados entram, não são os 41 que recebem mais votos que serão os 41 vereadores na próxima legislatura. Isso é dividido por partido. 3 dias de sessão na CMM é pouco ou está de bom tamanho para os parlamentares e para os eleitores? A cada ano que passa, e não é diferente neste ano do que foi ano passado, por exemplo, nós temos um aumento exponencial da produção do que é feito aqui dos parlamentares. E isso acontece só com esses 3 dias. Então, eu não sei se aumentando o número de sessões, nós teremos um aumento nessa produção de leis e de discussões, porque nem todos os vereadores se pronunciam, nem sempre tem discussões acaloradas. Quando é necessário, a gente passa do tempo passa do meio-dia, vai até 1 da tarde, faz reuniões extraordinárias. Eu, da minha parte, estou à disposição. Se tivesse que haver
reuniões todos os dias, eu estaria aqui, porque eu estou aqui todos os dias, atendendo ou no meu gabinete, ou aqui na presidência, ou lá no plenário. Um vereador em Manaus tem o 17º salário mais caro do país. Na sua opinião, R$ 18.991,69 que está no portal da transparência aqui, né? Está na média ou realmente é um valor alto para a função? Bem, para você ver, é o 17º, nós somos a quinta economia, quinta capital, quinta economia do país. Nós temos o 17º salário e ele é equiparado ao salário do deputado estadual, que é equiparado ao salário do deputado federal, que é equiparado ao salário dos senadores e dos ministros. Isso está na Constituição. Se a gente tivesse que fazer qualquer alteração, ela precisaria nascer na Constituição Federal. Teria que nascer lá em Brasília, dentro dos nossos deputados federais e dos nossos senadores, para modificar os salários de toda a classe política. Por aqui passam 9 bilhões, que é o orçamento da Prefeitura de Manaus para o ano de 2024, por exemplo. Será um pouco maior para 2025. E os vereadores são responsáveis por votar sobre esses 9 bilhões. No fim das contas, fica aproximadamente R$14 mil. É um bom salário? É um bom salário. E o salário de R$14 mil é um salário que me dá condições, 14 mil líquido, me dá condições de sustentar a minha família, mas que muitas das vezes eu também preciso voltar para o meu escritório e trabalhar nas minhas causas para complementar a minha renda. Porque eu recebi aproximadamente 6, muitas vezes mais do que isso nas minhas causas, quando trabalhava na iniciativa privada. O salário dos políticos, ele precisa ser equiparado aos salários dos profissionais, professor, médico, sim. Esses precisam receber muito mais, mas o salário do político ele precisa ser compatível com o que ele trabalha, com o que ele desempenha e principalmente com aquilo pelo qual, com o orçamento pelo qual ele detém o poder de discricionário de alterar. Cotão de 33 mil ou 18 mil? Justifica essa resposta. Cara, o cotão, que o nome não é nem esse, cota para o exercício parlamentar, ele não fica em nada com o vereador, zero. Ele é para o exercício parlamentar. Se o vereador não exerce o seu trabalho e não utiliza a cota para o seu trabalho, por exemplo, se ele não usa um veículo para disponibilizar para os seus funcionários, eles não conseguem visitar os 63 bairros da nossa cidade, por exemplo. Você tem 50 assessores aqui, pelo menos 10 são administrativos, outros 40 teriam que visitar todos os bairros da nossa cidade. E visitar e trabalhar. Vão visitar como? Tem que disponibilizar veículo. E com o veículo tem que disponibilizar combustível. Você precisa de um assessoramento especializado de advogados para que você consiga fazer projetos de leis que vão ao encontro dos anseios da população. Então, isso é muito relativo. As pessoas costumam colocar tudo no mesmo balaio e achar que o vereador tem a seu dispor todo esse valor, e não é isso. Qual a sua análise de prefeito de Manaus e governador do estado? Bem, eu penso que o prefeito de Manaus foi eleito com um sentimento de mudança, né? Manaus queria alguém e eu, inclusive, votei no prefeito, trabalhei na campanha do prefeito desde o primeiro turno. Ansiávamos por alguém que viesse com uma nova política, como havia acontecido com o governador Wilson Lima, mas infelizmente o prefeito continuou se cercando da velha política, velhos caciques, com práticas hoje de falta de transparência, de promessas já dentro do exercício do mandato que não se concretizam. As políticas públicas voltadas para o esporte estão totalmente inexistentes na cidade de Manaus. As políticas públicas voltadas para a saúde, nós demos um pequeno passo, mas penso que a gente precisa dar outro, e essa prefeitura já poderia ter feito isso, transformando o nosso atendimento nas UBSs em pelo menos até a meia-noite ou em 24 horas. A gente não tem hora para ficar doente. As políticas de segurança ficaram muito incipientes. As políticas públicas voltadas para o transporte
também não aconteceram na cidade de Manaus. A infraestrutura da nossa cidade, com as promessas do asfaltamento, com as promessas em relação ao novo transporte público, não aconteceram na cidade de Manaus nesses 3 anos e meio. Então, eu julgo a Prefeitura de Manaus aquém das nossas expectativas, no jargão popular, muito migué e pouca ação efetiva. Essa aqui é a grande verdade. E o trabalho do governador Wilson Lima não basta só eu dizer. Ele foi reeleito, quase foi reeleito no primeiro turno, com ações muito social, alguém que divide o poder junto com o parlamento, que dialoga com o parlamento, que é o legislativo, dialoga com o judiciário, dialoga com o Ministério Público, alguém de fácil acesso, dialoga com as classes, com os representantes das classes sociais, é alguém que busca acertar, tem também seus defeitos, ninguém é perfeito, mas progrediu e muito. A cidade de Manaus, o estado do Amazonas, foi muito assistido pelo governo do estado. Obras de infraestrutura, obras estruturantes que não são obras deste governo, mas são obras de estado que ficarão aí, como a M010, a M070, o Rapidão e outras aí que ficarão marcados na história. O auxílio social permanente, que é um legado importantíssimo, principalmente depois do que nós vivemos em relação à pandemia, a seca, a cheia, e isso é o olhar sensível do governador Wilson Lima, que tudo aquilo que se compromete efetivamente acontece, diferente do que a gente tem visto com essa prefeitura, com a administração atual da Prefeitura de Manaus. Então agora é um quadrinho de curiosidades, uma resposta, um animal. Um curió. Um ídolo. Vou para a minha área, vou para o futebol. Meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Um time. Vasco da Gama. Uma paixão. Futebol. Uma frase. Você é responsável por tudo aquilo que cativa. Agora o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Quero agradecer enormemente à população da minha cidade por ter me honrado com este mandato, meu primeiro mandato. Também pelos meus pares aqui, por terem me dado a oportunidade de presidir esse poder. É uma honra enorme para mim e uma responsabilidade muito grande, tanto estando vereador da minha cidade, onde eu nasci, onde eu amo viver, onde eu constituí minha família, onde meus pais nasceram, onde meus avós construíram essa família maravilhosa, onde eu pude ser cercado de amigos e tenho um carinho e uma responsabilidade, como disse, muito grande. E neste momento em que está se encerrando este mandato, eu procurei dar todo o empenho da minha vida, dediquei toda esses 3 anos e meio a esta legislatura, a esta vereança, para que eu pudesse honrar o voto de cada um dos 4.666 pessoas que me escolheram para representá-los aqui nesse parlamento. Estarei novamente colocando o meu nome pela primeira vez para uma reeleição aqui na cidade de Manaus e coloco nas mãos do povo e nas mãos de Deus, se eles entenderem que esse é o caminho. Perfeito, muito obrigada, vereador. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando as notícias no portal AM1. Eu sou Mayara Ribeiro para o portal AM1, informação com qualidade.